Olá, laje treliçada nos dois sentidos com um balanço onde eu não posso ter nenhuma viga no balanço aparecendo, tá? Bom, o que muitos engenheiros pensam é, não, se tem balanço nos dois sentidos, laje maciça. Tem balanço de um sentido, até aí coloca maciça de qualquer jeito. Mas a laje maciça em balanço só funciona se do outro lado do balanço eu também tenho uma laje maciça. Então, se eu quisesse consertar isso aqui colocando laje maciça, todas essas quatro lajes aqui teriam que ser maciças. Eu não posso fazer, digamos, esse quadradinho maciço e não continuar com maciço, né? Porque daí não funciona, né? Vai gerar um momento negativo e esse momento negativo vai ter que ser distribuído para a laje treliçada, certo? Bom, em outro vídeo eu tinha demonstrado essa solução, certo? Ou seja, um dos sentidos, balanço reto, tá? Então só passa o balanço e deixa a laje treliçada balançando, certo? No outro sentido, se coloca as vigas, apenas viga chata, em balanço, certo? Suportando uma outra viga chata e a laje armada entre duas vigas, uma chata e uma de parede. Porém, isso vai funcionar quando? Quando eu não tenho limitações de laje, certo? Então, eu posso fazer uma laje com 15 centímetros de altura, 16 centímetros de altura, sendo, digamos, 12 mais 4. Tá? Aí funciona bem, por quê? Porque daí eu consigo fazer uma viga com 16 de altura, uma viga chata com 16. É uma viga fraca, mas é melhor do que nada. Agora, e se eu eu sou obrigatório, o arquiteto já falou, ou o construtor já falou, só tem laje de 8. Não, eu vou fazer com laje de 8, tá falado, não vou mudar e pronto. Bom, nesse caso tem um problema, que é o quê? Que uma viga chata de 12 simplesmente não resiste, certo? Eu tenho uma viga aqui que vai romper. Além disso, ela vai ter uma flecha bem considerável, que é uma flecha de 1 sobre 161, tá? E aqui eu tenho uma flecha nessa aqui maior ainda, né? Estou pedindo barra de 25 milímetros, certo? E ela está falhando mesmo com duas de 25, certo? Então, realmente aqui não tem como, né? É uma viga muito baixa, certo? Essa viga vai falhar se eu fizer ela com 12. Se eu fizesse com 16, qualquer ganho de altura é muito bem-vindo, certo? Então, na prática, isso aqui vai funcionar quando é uma carga baixa, quando é um balanço pequeno ou quando eu consigo fazer uma laje mais alta, tá? Mas e se não tem como? Eu tenho que fazer um balanço em dois sentidos e eu não posso ter viga externa nenhuma aparecendo, certo? E tem que ser uma laje de 12, com balanço de 1 metro, tá? Então, falando aqui balanço de 1 metro para os dois sentidos. Primeira solução é usando uma viga especial, tá? Que é essa viga aqui, uma viga na diagonal. Ah, mas é complicado de fazer. Não é fácil, né? Realmente essa aqui não é fácil, mas é uma solução muito eficiente, tá? Eu posso ver aqui que uma viga na diagonal, reduzindo de altura, funciona muito bem, resistindo com apenas 2 barras de 10, tá? 2 barras aqui resistem sem dificuldades essa carga, tá? Mesma coisa aqui, 2 barras de 10, aqui 2 barras de 10, então talvez dê até para otimizar algumas barras aí, mudar para 8 milímetros, certo? Então aqui é uma estrutura extremamente eficiente, porque bom, porque essa viga na diagonal recebe todas as lajes, certo? E aqui na diagonal, aqui bem nessa ponta aqui onde eu não tenho uma estrutura rígida, eu tenho a viga na diagonal chegando, mesmo com 12, ainda tem um encontro aqui que se torna bem rígido, certo? E aqui na ponta, ela é uma viga chata, né? Então ela vem aqui e no final ela se torna uma viga com a altura da laje, certo? Uma viga aí de 12 por 12, certo? Então aqui é uma maneira, certo? Vai resistir os esforços tranquilamente, só que eu vou ter treliças, né, cada uma de um tamanho, certo? E além disso, eu vou ter uma viga na diagonal, né? Talvez o arquiteto já seja chato de não poder ter viga externa e também não pode ter viga interna, né? Tem que ser só mesmo vigas nas paredes, certo? Então, outra possibilidade que eu tenho, que ela é um pouquinho complicada, mas também funciona, é deixando um avanço, certo? Então, nesse caso, o que eu tenho? Bom, eu tenho aqui uma laje armada nesse sentido, com um pequeno balanço, certo? Como eu sei que uma laje treliçada, que ela tem balanço, ela tem uma região bem apoiada e depois um balanço, ela funciona bem, então eu fazendo nos dois sentidos, uma laje treliçada com balanço, vai funcionar muito bem. Vai dar uma viga reforçada? Um pouco, tá? Vamos olhar essa viga aqui. Então, essa viga aqui está com 3 barras de 8 milímetros, tá? Essa viga aqui também 3 barras de 8, nada tão absurdo. Aqui eu tenho uma outra viga, certo? 3 barras de 12,5, né? Reforçou mais porque por causa da deformação, né? Tá com uma deformação relativamente elevada aqui, certo? E aqui nessa viga aqui, como ela está recebendo um balanço, na prática, essa viga aqui não está recebendo quase nada de carga. Eu posso olhar isso aqui pelas envoltórias aqui, que o momento dessa viga é muito baixo, tá? Aqui eu tenho um momento maior nessa viga e aqui novamente um momento muito baixo, ou seja, toda a carga está vindo para a viga direto. Então, beleza, isso aqui é muito fácil de ser resolvido estruturalmente, certo? No outro sentido, mesma coisa, tem um negativo aqui e tudo mais.
quase nada aqui, e aqui também tenho um momento positivo e um negativo, ok? Então, nesse caso, bem fácil de resolver. Mais uma possibilidade? Tem? Sim, tem. Da mesma maneira que uma viga na diagonal funciona, só que o problema vai ter que a viga na diagonal está aparecendo, estrutura na diagonal funciona, tá? Ah, mas eu só sei pensar em x e y. Não, você tem que pensar em outras maneiras também, tá? Então, aqui é outra solução muito interessante, tá? Então, eu tenho todas as lajes na diagonal. Vai ser complicado de montar? Um pouco, realmente não vai ser a coisa mais fácil do mundo, mas também funciona, tá? Coloquei uma viga aqui chata. Por que viga chata não funciona para nada? Nesse caso, funciona muito bem a viga chata. Por quê? Bom, porque eu tenho três vigotas aqui que tem um vão considerável. Nessas três vigotas aqui do meio, vem-se um vão de, digamos, 4 metros aqui, 4 metros aqui, quase 6 metros. Já as vigotas da ponta, vêm-se em vãos menores. Então, o que acontece? Que eu tenho um momento trator aqui, até colocando em uma escala maior, mas eu tenho um momento trator negativo, ou seja, essa viga está apoiada nessas vigotas aqui e apoia as vigotas do meio que tenderiam a deformar muito, certo? Então, isso aqui também é um mecanismo bem eficiente, certo? A viga chata vai ajudar muito na deformação nesse caso, certo? E não vai ter nada aqui, exceto uma viga chata de acabamento aqui na ponta. Tanto que essa viga chata até tem um pequeno momento, mas são momentos tratores bem baixos, né? Eu consigo ver aqui que é um momento trator aqui com 2 barras de 8, resiste sobrando armadura, tá? Então aqui 2 barras de 8 está sobrando armadura. Talvez eu possa colocar aqui, se eu conseguir uma ancoragem boa, né? Que vai ser complicado, mas poderia colocar até barras de 5 milímetros, certo? Aqui eu vou estar com uma armadura um pouco maior, 2 barras de 10, mas nada tão absurdo. Mesma coisa aqui, 2 barras de 10, né? Nada absurdo. Aqui eu tenho um reforço maior por causa do balanço, novamente, não é necessidade de armadura, é o balanço que eu tenho que controlar, certo? E mesma coisa aqui. Então, mais uma solução. As lajes na diagonal e uma viga chata travando ela e reduzindo consideravelmente a deformação, certo? Vamos olhar as deformadas, tá? Eu fui subindo um andar, cada andar colocando uma possibilidade, certo? Então, primeira coisa que eu tenho é lá embaixo, né? Aquela opção original vai deformar muito, né? Porque é uma viga de 12, certo? Então, essa primeira opção aqui realmente está deformando muito, né? Mais que 1 centímetro, logo com as cargas básicas, né? Mais deformação a longo prazo. Segunda possibilidade. Segunda possibilidade deforma muito pouco, porque eu tenho uma viga central apoiando todas as lajes, eu não tenho nenhuma laje com vão considerável e, consequentemente, essa estrutura está deformando aqui no máximo 2, 3 milímetros, tá? A longo prazo vai chegar a uns 5, 6, mas é uma deformação muito pequena, certo? Então, isso aqui é uma solução muito interessante. Próxima solução. A laje armada para os dois sentidos. Então, todas as lajes vencendo 2 vãos, certo? Um vão em balanço e um vão biapoiado, certo? Também é uma solução eficiente, mas as lajes do vão maior vão deformar um pouco, né? Se for um vão de uns máximo 3,5 metros, 3 metros, não seria tão crítico, né? Realmente eu vejo que o problema está sendo aqui o vão de 4 metros e não o balanço de 1 metro, certo? Ela está deformando no centro, não nas pontas. Então, novamente, uma solução bem eficiente aqui, com uma deformação inicial aí quase 5 milímetros, certo? E a longo prazo isso aqui vai dar deformação aí de 12, 15 milímetros, certo? Próxima combinação, outra combinação aí da laje em diagonal. Certo? Então, maior deformação aqui nessa ponta, certo? Que também tem uma deformação aceitável, dentro do limite, né? E, novamente, 5 milímetros de deformação, né? A longo prazo, 12, 13, 14, 15 milímetros no máximo, certo? Então, são várias soluções aí bem eficientes. Essas três aqui de cima são soluções eficientes. Existem outras? Sim, eu poderia armar a laje no outro diagonal. Funcionaria também, certo? Se eu tirar essa viga aqui, com certeza, eu perderia um pouco de resistência, né? Eu até consigo ver isso aqui como? Bom, eu consigo ver isso aqui apagando essa viga, tá? Então, eu posso apagar essa viga lá em cima, certo? Vem aqui para cima, vem aqui para cima, apago essa viga e eu vou ver que a laje vai deformar mais quando eu apago a viga, certo? Mas eu poderia armar a laje na outra diagonal também, seria uma solução que talvez fosse interessante, certo? Eu poderia também armar, digamos, num sentido, depois em outro, e fazendo uma conchinha, né, chegando até bem pequenininho cada laje, também seria uma possibilidade, mas não é necessário nesse caso. E claro, se fosse um prédio, uma coisa assim, ó, aqui eu já vejo que começa a ter uma deformação maior, certo? E na deformada eu consigo ver que começa a aparecer deformações maiores também aqui, 7 milímetros, quase 8 milímetros nas lajes centrais, certo? Porque é um vão bem considerável, para essa laje na diagonal é quase 6 metros, certo? Então aquela viga chata de distribuição estava realmente destruindo, porque eu tenho deformações diferentes em cada nervura, né? Inclusive aqui eu vejo que a nervura de distribuição funciona quando eu tenho deformações diferentes, né? Quando a carga não é permanente e igualmente distribuída, ou quando realmente a laje não for utilizada realmente como está no modelo, certo? Quando tem alternância de cargas também é uma possibilidade bem interessante de se colocar uma viga chata.
de distribuição, certo? Uma nervura de distribuição. Então, aqui, algumas possibilidades. Eu teria a possibilidade de armar na diagonal também, talvez seja uma opção interessante, certo? Eu poderia colocar também uma viga na diagonal aqui e armar em linha reta, mas aí seria um pouco mais complicado, mas também talvez seja uma solução interessante. Então, a gente vê o quê? Que existem várias opções, tá? E, dependendo do caso aí, cada uma é mais interessante. Tá, mas eu tirei isso aí de onde? Foi eu que descobri isso? Não, tá? Na verdade, isso aqui foi tudo obras que eu vi, tá? Foi obras de concreto armado? Não, isso aqui foi obras bem antigas, aliás, tá? Por quê? Porque balanços em dois sentidos, com vigotas armadas em uma direção, não é uma novidade, tá? Não foi uma coisa que descobriram há 20 anos atrás e agora a gente está desenvolvendo tecnologia, não. Claro, era usado de outra maneira, mas era usado. Quando que isso era usado? Bom, na Idade Média, eles usavam isso com estrutura de madeira. Tá? Eles tinham o conceito de jetting, que a laje aumentava de tamanho a cada andar, certo? Para ocupar mais espaço, né? Garantir um espaço maior, era uma possibilidade. Tá? Então, se você pesquisar na internet jetting, J-E-T-T-Y, I-N-G, jetting, é uma coisa que eles usavam no século XII, século XIII e funcionava, tá? Eu só peguei o modelo que eu usava e repeti no CPCAD, tá? Mas isso aqui é uma questão. Tem muito conhecimento na humanidade, mas se a gente focar só, vou estudar só os últimos anos, talvez não seja interessante, certo? Então, várias soluções, todas essas aqui são interessantes. Claro, se você tem limitação de altura, a primeira aqui não vai funcionar. Mas essa aqui funciona, essa aqui funciona, essa aqui funciona. E com certeza, se você tiver a possibilidade de trabalhar com uma laje de 16 de altura, por exemplo, 12 mais 4, por exemplo, vai ser possível vencer vãos maiores, né? Balanços de 1,5 m, balanços talvez aqui. Por exemplo, esse esquema aqui, a gente consegue trabalhar com vão de 1,5 m, por exemplo, se eu tivesse uma laje mais alta. Talvez até nem precise uma laje tão mais alta assim, porque a deformação é muito baixa nesse sistema, certo? Tendo uma armadura mais considerável, dá para vencer vãos maiores aqui. Aqui também, né, poderia vencer um balanço um pouco maior, até porque a deformação não está elevada no balanço. Aqui seria um pouco mais complicado sem a viga de distribuição, mas também pode ser uma possibilidade, beleza? Então, seria isso. Até a próxima.